Esqueça por um instante o status da medicina. Esqueça a imagem, o jaleco, o jantar e pense somente em gente que sente. Está mais do que na hora de resgatarmos o básico: amor, serviço, vida, sentido. Todos os dias, medicina para nós é arte. É o paciente que tem nome, a consulta que conversa, o exame que olha e vê. Nossa inovação é um lembrete aos essenciais. Nossos produtos são para sentir o pulso, reoxigenar a vida, olhar adiante e ajudar o time de saúde a se conectar com pacientes. E assim, fazemos dos primeiros cuidados um resgate ao que realmente importa: servir. Porque servir é agir em direção ao outro. MD, salvando o básico da medicina. Ei, você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Se você está pensando em estudar para residência médica, então você conhece a Medicel. Estudar na Medicel é como estar em uma sala de aula com os melhores professores, sem sair de casa. É contar com o suporte do coach de aprovação, um profissional do nosso time dedicado a te ajudar, organizando o seu plano de estudos e te mantendo focado. É montar o seu cronograma de um jeito prático e de acordo com a sua rotina, priorizando os conteúdos que mais caem nas provas das instituições que você vai prestar. É poder comparar facilmente seu desempenho com o de outros alunos, em tempo real e de forma bem visual. É ter acesso ilimitado aos conteúdos que você mais precisa estudar, por meio de diferentes formatos, vídeos dinâmicos, podcasts, textos e questões. Legal, né? Na Medicel é assim, a gente cuida de tudo, para você ficar com a parte mais especial, ser aprovado. Medicel, o melhor jeito de estudar é o seu. Agradecemos a todos os nossos ouvintes que nos prestigiam nesse evento organizado com tanto carinho. O meu nome é Radmila Oliveira e eu sou o atual presidente da Liga Acadêmica do Trauma da Faculdade de Medicina de Barbacena. Neste momento, eu tenho o prazer em anunciar a segunda palestra do primeiro simpósio de abordagem follow-up em emergência. Nós, inclusive, temos a honra e o privilégio em chamar a segunda palestrante de nossa professora, que é a doutora Juliana Zimmermann. A doutora Juliana é professora associada do Departamento Materno-Infantil da Faculdade de Medicina da UFJF, é professora de obstetrícia da Faculdade de Medicina de Barbacena, é mestre em Medicina pela UFMG e também doutora em Medicina pela UFMG. Irá ministrar nessa noite acerca de trauma abdominal na gestação e suas repercussões maternas e fetais. Aproveitem o nosso evento. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para a gente falar um pouco sobre o trauma abdominal na gravidez. Antes da gente começar a falar, eu queria agradecer o convite dos meus alunos da Liga do Trauma para a gente falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante e pouco abordado
de uma maneira geral nos cursos de graduação. Então, eu acho que é um tema extremamente importante e extremamente relevante. Queria também me apresentar, eu sou a professora Juliana Zimmermann, para quem não me conhece, né? Eu sou professora da Saúde da Mulher na Faculdade de Medicina aqui em Barbacena e também professora da Saúde da Mulher na Faculdade de Medicina da UFJF. Bem, o trauma abdominal, o que a gente pode falar que é o trauma abdominal? O trauma abdominal nada mais é do que um sofrimento resultante de uma ação súbita e violenta exercida contra o abdômen. E isso pode ocasionar por diversos agentes, sejam eles mecânicos, químicos, elétricos e radiações, não importa. É uma ação súbita e violenta sobre o abdômen. E você pode ter o trauma abdominal aberto ou fechado. A gente fala que o trauma abdominal aberto é aquele que você vai ter uma solução de continuidade com a pele. E ele pode ser penetrante ou não penetrante. Os mais comuns traumas abertos são os ocasionados por armas de fogo, que a gente tem um exemplo aqui, ou por arma branca. São, então, os mais comuns. Agora, em relação aos traumas abertos. Os traumas fechados, eles já são considerados contusões, contusão abdominal. Nesse caso, a pele está íntegra. Então, o efeito do agente agressor, ele é transmitido diretamente à víscera através da parede abdominal ou através de um contragolpe ou de uma desaceleração. Então, a gente inclui aqui os acidentes automobilísticos, que correspondem a 70% dos casos, os golpes, as quedas acidentais. Esse tipo de trauma, tá, são os mais comuns que a gente tem, especialmente acidentes de trânsito, acidente automobilístico. Aqui do lado eu coloquei uma foto que as pessoas falam que o próprio cinto pode dar um trauma abdominal. Pode, principalmente quando você usa o cinto de forma inadequada na gravidez. Mas, independente disso, o cinto deve ser utilizado pela grávida. Ela só tem que ter o cuidado de passar, né, essa alça transversa acima da borda superior do abdômen, né, do útero. Então, ela passa por cima da borda superior do útero e a faixa transversal, ela vai passar abaixo dele, de forma que ela não pode ter essa alça, tá? Então, eu sinto de 3 pontos, ela não pode ter essa alça aqui passando pelo abdômen, né? Ou então, aqui tem que ficar lá na borda inferior, passando por cima, colocando na borda superior. Essas maneiras aqui são maneiras inadequadas de se usar o cinto, tá? E aí sim, ele pode ser extremamente prejudicial para a grávida. Bem, o trauma abdominal na gravidez, ele corresponde por 6% dos traumas, né, quando acontece na gestação. Ele acontece mais ou menos disso, nessa faixa aí. Agora, a mortalidade fetal ela é muito grande. Então, existem algumas estatísticas que falam que a mortalidade fetal ela chega a 70%. Vai depender da época e do tipo do trauma. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, gente, é que a gestação, ela provoca modificações fisiológicas e anatômicas que vão afetar diretamente os órgãos, né, e o corpo da mulher. Então, quando você tem um trauma na gestação, são vitimadas 2 pessoas simultaneamente, a mãe e o feto. Então, o melhor cuidado que você pode ter com o feto é promover o tratamento adequado para a mãe. Então, a mãe é prioridade. Agora, o quanto melhor é o tratamento que você dá à mãe, melhor vai ser para o feto. Tá? Bem, quais são as características que a gente pode dizer que são anatômicas peculiares das gestantes? Olha que interessante. Até 12 semanas, o útero está protegido dentro da pelve.
A partir de 20 semanas, o útero está mais ou menos aqui, ó, na cicatriz umbilical. Depois, o útero cresce. E por volta de 34, 36 semanas, ele já está aqui no rebordo costal. Se você parar para pensar nisso, né, dependendo da época da idade, dependendo da época da gestação, dependendo da idade gestacional, o trauma, ele pode ter uma extensão visceral maior ou menor. Vai depender dessa época da gestação. Então, por exemplo, é muito comum você ter rotura, por exemplo, ruptura de vísceras, que podem ser ocas ou parenquimatosas. Normalmente, as vísceras parenquimatosas, elas ocasionam perda sanguínea muito grande, é o caso, por exemplo, das hemorragias, quando você tem acometimento do fígado. Por outro lado, quando as vísceras são ocas, no caso estômago, intestino, você tem liberação de bile, de fezes, de urina. Tá? Uma coisa importante é que nas contusões, normalmente nos traumas fechados, nós temos normalmente lesão de órgãos que você tem um maior teor de água e menor resistência de cápsula. Então, é muito mais fácil você atingir esse tipo de órgão. Bem, nos traumas abertos, a gente pode dizer que a gente tem mais lesão dos órgãos que ocupam maior espaço. Então, um exemplo disso seria o fígado. Agora aqui eu coloquei para vocês de acordo com o trimestre. Eu acho que fica mais claro a gente colocar assim. Então, se a gente pensar que no primeiro trimestre o útero está na pelve, então o feto está mais ou menos protegido dentro da pelve, né? Porque o útero está lá embaixo. O útero não saiu da pelve ainda. O útero sai da pelve depois de 12 semanas. Até então ele está lá dentro. Então você tem vísceras mais expostas. Então, um trauma aqui, você pode ter mais lesão de estômago, lesão de intestino, certo? Por outro lado, de segundo para terceiro trimestre, onde o útero ele começa a crescer, já no final da gravidez, ele está lá perto do rebordo costal, o que acontece? Você tem que as vísceras, tipo intestino, elas estão mais protegidas, tá? Então, se elas estão mais protegidas, em compensação, o útero está na frente. E o útero estando na frente, né, a gente passa a ter esse órgão com uma facilidade grande de trauma. E quando esse órgão passa a ter uma facilidade grande de trauma, nós temos um outro problema, que é o feto. Então, existem estudos que mostram que quando a gente tem lesão que atinge o útero, tá? Então, lesão que atinge o útero, a mortalidade fetal é alta. Bem, então, o que a gente tem que pensar? Se o útero está na cicatriz umbilical e você tem um trauma acima do útero, é muito mais fácil de você pegar as vísceras. Se esse trauma está abaixo na região uterina, você vai ter um comprometimento fetal. Outro dado também que a gente não pode esquecer é os traumas, né, as contusões que acontecem através de desaceleração. A placenta, ela é um órgão, ela não tem a capacidade de maleabilidade. Então, apesar do feto ele estar protegido pelo líquido amniótico, né, esse processo de desaceleração em alguns traumas, você pode ter o descolamento da placenta, que é o que a gente chama de DPP. Então, eu escrevi para vocês aqui, ó, que o mecanismo do trauma nas gestantes ou puérperas é bastante similar ao da gestante, da mulher não grávida. Algumas diferenças que devem ser ressaltadas como o volume uterino aumentado e ocupando a pelve, as vísceras se encontram relativamente protegidas durante os traumas penetrantes e com o avançar da gestação, o risco para lesões de útero se torna gradativamente aumentado. E esse é um grande problema quando esse útero se torna mais fácil de ser lesado, porque ele se tornando mais fácil de ser lesado, você tem maior chance de dano fetal. Bem, esse é um estudo que ele é um estudo interessante porque ele avaliou 14 gestantes durante 16 anos de guerra civil no Líbano. 14 gestantes sofreram um trauma abdominal penetrante de alta velocidade. E o projétil atingiu o útero gravídico com lesões uterinas documentadas. 2 morreram devido às múltiplas lesões entre tronco e cabeça.
Sempre que os projéteis eles penetraram na parte anterior e acima do nível do fundo uterino, as pacientes tiveram lesões extrauterinas. Então, foi aquilo que a gente mencionou. Então, se o projétil ele atinge acima do útero, as lesões elas passam a ser viscerais, né? Então, tem muita chance de pegar víscera oca, pegar intestino, pegar estômago, certo? Agora, não houve envolvimento visceral em 6 mulheres, quando o local de entrada ele estava anterior e abaixo do fundo uterino. Tá? Agora, aí o que aconteceu? Você teve mais lesão uterina. Mas, em nenhuma delas, o projétil chegou à parede posterior do útero. Por quê? Porque ele também é amortecido pela cavidade, né? Pelo líquido amniótico que ali tem, tá? Bem, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características fisiológicas das gestantes. O volume sanguíneo aumenta de 30% a 40%. E por que é importante a gente falar isso? Mas por que, Juliana, que a gente vai falar sobre isso? Porque você precisa de saber essas características fisiológicas para você poder atender a gestante. Porque senão você pode ser pego numa situação complicada. Então, o volume sanguíneo ele aumenta de 30% a 40%. Tá? Os batimentos sanguíneos também, os batimentos cardíacos, né, desculpa, ele aumenta em torno de 20%. A pressão arterial também sofre uma variação, ela aumenta de 10 a 15, no segundo trimestre ela diminui, depois no final da gestação ela tende a voltar ao normal, e o débito cardíaco ele aumenta, tá? 1 a 1,5 litro por minuto. Aqui, ó, eu coloquei um gráfico, esse gráfico é do Zugaib, tá, gente? Do livro do Zugaib, e olha só que interessante. Ele mostra o aumento do volume plasmático, tá? E você vê o aumento do volume plasmático muito maior do que o da massa eritrocitária. E é por isso, então, que a gente fala que a grávida, ela tem uma anemia fisiológica. Por que ela é fisiológica? Porque aumenta muito o volume plasmático, a massa eritrocitária ela aumenta, mas ela não aumenta proporcional. Então é por isso que a grávida tem essa anemia fisiológica da gravidez, tá? Bem, o metabolismo e o consumo de oxigênio, ele aumenta na gravidez, ele aumenta em torno de 20%. Por quê? Porque você tem necessidades metabólicas, gente, para o útero, para a placenta, para o crescimento fetal, né? Então, é muito importante isso. Uma coisa também que a gente tem que pensar é que a capacidade residual funcional da grávida, ela está reduzida. Então, com isso, baixa a reserva de oxigênio da mãe. Então, o feto, ele já vive num ambiente hipóxico. O feto, ele já está habituado a viver numa hipóxia. Ah, mas como assim? Olha a diferença de PaO2 do sangue fetal, tá? O sangue fetal que vai ser oxigenado e o sangue no espaço interviloso é de 35 milímetros de mercúrio, mais ou menos. Então, o feto, ele já vive num ambiente hipóxico. Então, como é que ele consegue? Ele consegue porque ele tem a hemoglobina fetal, que tem uma maior capacidade, maior fixação de oxigênio. Você tem um débito cardíaco que aumentou. Você tem que a espessura placentária, ela vai reduzindo. Nós vamos tendo mais chances. A frequência cardíaca materna também está acelerada. Ela aumenta a frequência cardíaca, aumenta o débito cardíaco. Isso tudo para facilitar o mecanismo de troca fetal. Então, por que eu estou dizendo isso para vocês? Quando você tem um trauma e a mãe ela tem uma dificuldade respiratória, o feto vai ser altamente prejudicado. Por quê? Porque a mãe já tem uma reserva diminuída e o feto já vive num ambiente hipóxico. Então, se ela tem um trauma em que você tem uma repercussão respiratória, você tem que ficar de olho nisso. E o mesmo acontece em relação ao mecanismo vascular. Como a grávida ela tem uma expansão plasmática, às vezes a pessoa ela não percebe que a grávida ela precisa de perder um maior volume sanguíneo para ela poder entrar em choque. E aí, a pessoa, às vezes, não tem esse padrão de choque para a grávida. Às vezes, ele fica meio difícil de ser avaliado e a pessoa acaba não prestando atenção nisso. E quando você percebe, aí ela está
realmente evolui muito rapidamente, está realmente chocada na sua frente. Então, por causa desses dois parâmetros, a gente tem que tomar um certo cuidado quando a gente atende grávida, tá? A gestação também aumenta o fluxo renal e a taxa de filtração glomerular. E uma coisa importante, né? Por que a grávida vai muito no banheiro? Ela vai muito no banheiro porque à medida que a bexiga, tadinha, vai sendo comprimida aqui pelo útero gravídico, né? Então, é importante a gente também saber disso, tá? Bem, é importante também a gente, na hora que está assistindo uma grávida que teve um trauma, tomar muito cuidado na hora de colocá-la na posição. Né? Às vezes a gente coloca a grávida na posição supina para examinar, e olha só, gente, quando você coloca a grávida numa posição supina, você tem compressão da veia cava inferior. Então, o resultado é diminuição do débito, tá? E aí, você vai reduzir o retorno venoso dela em torno de 30% a 40%. Então, o ideal é que a assistência da grávida seja feita em decúbito lateral esquerdo, porque aí você evita a compressão da veia cava inferior, porque você acaba tendo compressão, tá? Especialmente em idade gestacional mais avançada. Bem, o tratamento da gestante com trauma abdominal, como eu disse para vocês, a prioridade é a gestante. E o tratamento inicial é o padrão, né, que a gente sabe para avaliar essa paciente, cuidar dela, é o que a gente usa de rotina para trauma, o ABCDE. Quer dizer, então, manter as vias aéreas, ver se a paciente tem alguma obstrução de via aérea, avaliar se a paciente tem prótese, né, na boca, então, ver se tem alguma coisa obstruindo, respiração e ventilação, ver se essa paciente tem algum sinal de pneumotórax, tamponamento cardíaco, avaliar a circulação, estabilizar hemodinamicamente essa paciente, avaliar se essa paciente, a capacidade dela. Então, é muito importante você verificar através da escala do coma de Glasgow e verificar se essa paciente teve algum trauma, se ela tem alguma perfuração e se você tem o orifício de entrada e o orifício de saída, tá? Isso é muito importante. E fazer a manutenção da temperatura para a paciente não ter hipotermia. Bem, feito isso, né, é muito cuidado na hora de colocar a paciente para você avaliar. O ideal, se possível, é que você coloque a paciente um pouco desviada e nunca colocar ela deitada em posição supina, por causa da compressão, como eu disse para vocês, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, que devido ao aumento intravascular e o aporte sanguíneo diminuído para o feto, a gestante pode perder em torno de 30% a 35% do seu volume circulante antes de apresentar uma taquicardia significativa. Então, como ela tem esse aumento vascular, se você não prestar atenção, para ela te manifestar clinicamente uma taquicardia, ela já perdeu muita coisa. Então, ela já perdeu aí mais de um litro de sangue. Então, é muito importante que a gente se atente a isso. Por quê? Porque você estaria lidando com uma falsa estabilidade materna, tá? Outra coisa importante é sempre evitar, que possível, a administração de vasopressores, na tentativa de manter essa pressão arterial. Porque esses fármacos, eles reduzem ainda mais o fluxo útero-placentário e, consequentemente, o feto, que já vive num ambiente hipóxico, ele pode ter maior problema, tá? Bem, então, por conta disso, toda vez que você está avaliando uma grávida, né? Por isso que aquele esquema ABCDE é extremamente importante, porque a grávida precisa de um aporte de oxigênio. Então, dependendo da condição clínica, pode ser sob catéter nasal ou uma intubação, não importa. A gestante politraumatizada, ela deve receber um oxigênio suplementar. Você tem que partir desse princípio, porque o feto, ele já vive num ambiente hipóxico. Então, qualquer queda desse nível de oxigenação para gestante repercute negativamente para o feto, tá? Bem, e aí a gente começa a avaliar o trauma, né, de uma maneira geral. As indicações de exames radiológicos, elas não mudam, tá? Elas são as mesmas para as pacientes não gestantes.
é importante que você já avaliou no ABCDE se a paciente tem entrada tem algum orifício perfurante. Se tem projétil, você tem que ver se tem o orifício de entrada e o orifício de saída. Bem, muito importante, gestante RH negativo tem que fazer a profilaxia com a imunoglobulina anti-RH, tá? Bem, nas pacientes que você vai fazer uma conduta expectante, o ideal é que essa observação seja feita em UTI, tá? A monitorização fetal por cardiotocografia, ela é recomendada, especialmente a partir de 30 semanas, quando você tem condição de fazer cardiotocografia. Abaixo dessa idade gestacional, a gente não tem condição de fazer a cardio, né, por causa da idade. Bem, então qualquer alteração na vitalidade fetal de um feto viável, a gente tem que pensar na realização de uma cesariana de urgência, tá? E ela deve ser sempre pensada quando você tiver fetos com frequência cardíaca alterada na sua ausculta clínica, na presença de sangramento vaginal, na hipertonia uterina, na lesão materna grave, na rotura prematura na rotura prematura de membrana amniótica. Uma coisa importante é que não é porque a mulher está grávida que você vai evitar fazer uma laparotomia nela, tá? Então, os ferimentos de arma de fogo, de arma branca, podem ser necessários uma abordagem, uma laparotomia, tá? E você não deve prorrogar isso. A laparotomia deve ser realizada, tá? Independente dessa paciente estar grávida ou não. Porque quanto mais tempo você espera, maiores seriam as complicações, tanto maternas quanto fetais. Se o feto está bem, você não teve nenhuma repercussão, você vai fazer a laparotomia, resolver o problema que teve ali, tudo bem. Nos casos onde você você fez a laparotomia, mas tem repercussão fetal, porque, por exemplo, a maioria dos casos em que a gente teve lesão uterina, tá? Dano uterino, projétil dentro da cavidade uterina, a morte fetal chegou a 60%, 70%. Então, se o feto é viável, reface o parto por via alta, tá? Bem, se a sua gestante, por outro lado, ela evolui gravemente com uma parada cardiorrespiratória, antigamente a gente falava para a gente inclinar a maca em 30 graus, né? Hoje, a melhor orientação é que a gente desvie o útero para a esquerda, tá? Justamente para descomprimir os vasos, principalmente a cava, e facilitar o retorno venoso. Mas o que a gente diz? Que a prioridade para gestantes em PCR é a oferta de uma RCP de alta qualidade. Então, o que os estudos mostraram? Que quando você faz uma RCP com a paciente inclinada, você perde em qualidade dessa RCP. E a gente sabe que a prioridade para gestante, nesse caso, é uma RCP de qualidade. Então, por isso que hoje a gente apenas desvia o útero, a gente não tem inclinado mais a paciente para que a RCP possa ser feita de qualidade, tá? Isso a gente faz principalmente se o útero está maior que a nível da altura da cicatriz umbilical, tá? Bem, é muito importante que se uma grávida ela teve um trauma desse tipo, ela evoluiu com uma parada cardiorrespiratória, a equipe seja chamada para fazer uma cesariana, tá? Então é muito importante que esteja ali uma equipe preparada para fazer uma cesariana, tá? Bem, então, só para a gente agora, como é que fala? Fazer uma junção de tudo que eu falei. Então, a mãe teve um trauma, né, materno, o feto tá vivo, tá? A idade gestacional é menor que 26 semanas, a ultrassonografia. Se a parada cardiorrespiratória da materna, da mãe, ela é mantida, você tem que avaliar a necessidade de interrupção da gestação. Por outro lado, se é maior que 26 semanas, né, e você tem que o sofrimento materno se mantém, então, nesse caso, você tem que fazer a cesárea, tá? E se por acaso ela mantém-se em parada, aí você vai fazer a cesárea perimortem. Se por acaso não tem sofrimento fetal,
não tem sofrimento materno, a gente mantém a monitorização fetal, tá? Então, a mãe estabilizou, tá tudo bem, você vai manter a monitorização fetal e só vai indicar a cesariana se apresentar um sofrimento fetal. Então, em gestação acima de 26 semanas, na ausência de sofrimento materno, você só vai fazer a cesariana se o feto apresentar sofrimento fetal. E a gente mantém a monitorização fetal. Por outro lado, acima de 20 semanas, a mãe teve um sofrimento materno que você não consegue fazer ressuscitação, a gente tem que ter uma equipe lá já para poder fazer a cesariana. Bem, aqui são alguns artigos que eu selecionei na verdade foi de uma revisão da UFMG de 2014, que está no repositório da UFMG, falando sobre... são vários trabalhos que fizeram análise retrospectiva de gestantes que tiveram trauma, né? Politraumatizadas. Então, esse trabalho aqui, ó, é um trabalho do Paulo Corsi, e aonde o trauma fechado ocorreu em 21 gestantes. A mortalidade materna, elas ocorreram por causa do choque hemorrágico, e a mortalidade fetal foi por DPP. Tá? 8 gestantes apresentaram alteração hemodinâmica, e a dor abdominal, a perda do líquido amniótico, contração uterina, o DPP e o sangramento vaginal são achados encontrados mais frequentes. Esse já é um outro estudo do Gustavo Fraga, onde ele fez uma análise retrospectiva dos prontuários, e aí ele viu 13 mulheres grávidas vítimas de trauma. O trauma fechado desse caso foi 46%, a região abdominal foi a mais afetada, e nesse estudo foi o baço, o fígado, o útero e o rim. E o intestino delgado foi com 15,4%. Uma gestante chegou a ter um choque hipovolêmico comparada cardiorrespiratória. Bem, então qual que seria a profilaxia, né? A profilaxia é o uso do cinto de segurança de forma adequada, usar sapato confortável, porque até a queda, tá, gente? A gente falou de projétil, de arma de fogo, de arma branca, mas até a queda, né? Evitar saltos, cuidado com as superfícies, exercício físico que não deve ser extenuante, né? Os scores que a gente tem para avaliar trauma, eles não são muito, como é que falo? Eles não são muito preparados para avaliação de gestante. E de todos esses scores, o que se viu, né, é que toda vez que você teve uma lesão uterina, o prognóstico fetal foi ruim. Então, o que a gente pode dizer para a grávida é prognóstico fetal. O prognóstico fetal será ruim toda vez que você tem um trauma uterino. Então, se você tem esse tipo de trauma, a mortalidade fetal pode chegar a 70%. Bem, a cesariana pós-mortem, né, ela está plenamente justificada diante de um feto vivo e viável intraútero. 90% de sobrevida se a intervenção é realizada até 5 minutos após a morte materna, e 25% se ocorre entre 26 e 35 minutos. Então, você faz as manobras, então, a partir do 5º minuto, essa intervenção tem que ser realizada, tá? Então, é a maneira que a gente tem de ter mais sucesso e salvar os bebês de uma forma mais expressiva. Bem, era isso que eu queria dizer para vocês. Eu me coloco à disposição. Eu falei com os meninos da Liga, no caso foi com a Radmila, que vocês podem me mandar perguntas se tiverem alguma dúvida. Eu estarei aqui para responder. E eu espero que vocês tenham entendido, e qualquer coisa eu estou aqui para tirar as dúvidas. Quero que vocês nos sigam aí. A gente tem um canal agora no Ginecopoint, eu e uma colega médica do Rio de Janeiro, um canal no YouTube, ele chama Ginecopoint, acho que eu falei errado, né? Então ele chama Ginecopoint no YouTube, e continuarem aí acessando o nosso blog, que a gente vai colocando as coisas, tá bom? Um abraço, muito obrigada por ter lembrado do meu nome para falar sobre esse tema. Tchau!
Somos profundamente gratos pela sua presença em nosso evento e esperamos que lhes tenha agregado conhecimento. Gostaria de agradecer aos nossos apoiadores e aos nossos patrocinadores que, além de tornarem o nosso evento possível, o tornaram ainda mais especial, sendo estes a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência da Regional de Minas Gerais, a Comissão Acadêmica da Abramed, a ABLAM, que é a Associação Brasileira das Ligas Acadêmicas de Medicina, o COBRAUT, que é o Comitê Brasileiro das Ligas do Trauma, a UNUS, Treinamento em Ultrassonografia Point of Care, a Cirúrgica Saúde, a MD Spirit, o White Book, a Medicel e o Jaleco. Não deixem de seguir a nossa página no Instagram, que é esta aqui, descrita logo acima, Liga do Trauma BQ, e logo após o término do nosso evento, nós teremos sorteios imperdíveis. Agradecemos a sua presença em nosso evento e até breve. Esqueça por um instante o status da medicina. Esqueça a imagem, o jaleco, o jantar e pense somente em gente que sente. Está mais do que na hora de resgatarmos o básico: amor, serviço, vida, sentido. Todos os dias, medicina para nós é arte. É o paciente que tem nome, a consulta que conversa, o exame que olha e vê. Nossa inovação é um lembrete aos essenciais. Nossos produtos são para sentir o pulso, reoxigenar a vida, olhar adiante e ajudar o time de saúde a se conectar com pacientes. E assim, fazemos dos primeiros cuidados um resgate ao que realmente importa: servir. Porque servir é agir em direção ao outro. MD, salvando o básico da medicina. Ei, você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Se você está pensando em estudar para residência médica, então você conhece a Medicel. Estudar na Medicel é como estar em uma sala de aula com os melhores professores, sem sair de casa. É contar com o suporte do coach de aprovação, um profissional do nosso time dedicado a te ajudar, organizando o seu plano de estudos e te mantendo focado. É montar o seu cronograma de um jeito prático e de acordo com a sua rotina, priorizando os conteúdos que mais caem nas provas das instituições que você vai prestar. É poder comparar facilmente seu desempenho com o de outros alunos, em tempo real e de forma bem visual. É ter acesso ilimitado aos conteúdos que você mais precisa estudar, por meio de diferentes formatos, vídeos dinâmicos, podcasts, textos e questões. Legal, né? Na Medicel é assim, a gente cuida de tudo, para você ficar com a parte mais especial, ser aprovado. Medicel, o melhor jeito de estudar é o seu. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro simpósio de abordagem e follow-up em emergência. O meu nome é Radmila Oliveira e eu sou o atual presidente da Liga Acadêmica do Trauma da Faculdade de Medicina de Barbacena.
Nós organizamos esse evento com muito carinho e com muito empenho e eu espero profundamente que ele seja muito proveitoso. Aproveito a oportunidade para agradecer aos nossos apoiadores e aos nossos patrocinadores que tornaram esse evento possível e ainda mais especial. Neste momento eu tenho a honra em apresentar o nosso primeiro palestrante, que é o Dr. Renato Tambelli. O Dr. Renato, ele é médico emergencista, é especialista em medicina de emergência pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a Abramed, é médico diarista e plantonista na unidade de emergência adulto no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, é membro da UNFOCUS, membro da SBAIT, que é a Sociedade Brasileira de Atendimento Integrado ao Trauma, e além disso é cofundador do perfil do Instagram, descrito aqui no canto inferior direito, o Pocos Jedi, que nós da Liga Acadêmica do Trauma recomendamos fortemente, pois é uma página com conteúdo de excelência. O Dr. Renato Tambelli irá ministrar sobre trauma de tórax, manejo na emergência, e esperamos que vocês aproveitem o nosso evento e a palestra a seguir. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Renato Tambelli, eu sou médico emergencista, atuante aqui no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília, a FAMEMA, e eu gostaria de agradecer o convite feito pela comissão organizadora do evento para participar aqui com vocês. E hoje eu vou falar de um tema extremamente importante no cenário da Sala Vermelha, que é o trauma de tórax. Nós vamos comentar um pouquinho sobre o manejo dessa condição na emergência. Para começar, eu trouxe aqui alguns objetivos dessa apresentação. Eu vou procurar fazer aqui, mostrar para vocês uma abordagem sistematizada do atendimento do trauma de tórax na emergência, através do ATLS. Nós vamos sistematizar esse atendimento. O nosso foco vai ser em lesões que ameaçam a vida do paciente. Isso porque também a gente tem pouco tempo para fazer essa discussão. E o trauma de tórax é um espectro de doença, né? Então você tem desde um paciente muito leve, com sintoma frusto, até um paciente muito grave, insuficiência respiratória, que precisa de manejo imediato. Pensando em manejo imediato, eu vou discutir rapidamente com vocês também os procedimentos emergenciais que a gente tem que aprender a adotar diante de um trauma de tórax grave e como que a gente vai executá-los na Sala Vermelha. E por último, eu vou inserir dentro desse contexto todo, principalmente na nossa avaliação primária, o ultrassom, né? A ultrassonografia point of care como um elemento fundamental dentro da avaliação primária desses pacientes vítimas de trauma de tórax. Muito bem, para começar, só para a gente falar um pouquinho sobre o contexto do trauma de tórax, é uma das importantes causas de morbimortalidade no trauma. E quando a gente pega as estatísticas de mortalidade no trauma, a gente sabe que a primeira causa de morte é o trauma crânioencefálico, seguido da situação de hemorragia, ou seja, choque hemorrágico. E o tórax é uma sede importante de hemorragia. Você pode ter uma situação de hemotórax maciço, lesão de vasos da base cardíaca ali do mediastino e, consequentemente, promover uma situação de choque hemorrágico grave, né? Então, é uma das causas mais importantes de mortalidade no trauma, sem dúvida, que gira em torno da caixa torácica. A gente acaba dividindo o trauma de tórax em dois grupos para facilitar o entendimento, né? A gente vai dividir em trauma contuso, que é aquele trauma que existe uma energia cinética forte contra a parede torácica, mas não existe uma solução de continuidade, né? Não existe presença de penetração na cavidade torácica. E tem também o trauma penetrante, que normalmente é provocado pelas situações de violência, né? Como ferimento por arma branca, ferimento por arma de fogo, empalamento, né? São condições que podem acontecer e que implicam na presença de uma solução de continuidade na parede torácica, ou seja, comunicação entre a cavidade torácica com o meio externo, tá? Pela caixa torácica. O que é interessante a gente considerar do trauma de tórax é que a maior parte desses pacientes que se apresentam para você no departamento de emergência, eles podem ser tratados com um procedimento simples. Quase 80% dos traumas de tórax você pode resolver muitas vezes com uma drenagem torácica ou com uma toraxentese. Então, assim, e a gente precisa conhecer esses procedimentos. Isso tudo por quê? Porque, na verdade, eu costumo dizer
utilizar essa imagem nessa aula para dizer que a nossa caixa torácica é revestida praticamente de uma armadura. Como essa armadura medieval aqui, claro que não como essa, né? Mas aqui o nosso arcabouço costal, o nosso gradil costal, ele promove uma certa proteção para a caixa torácica e para as vísceras intratorácicas e também um pouquinho das vísceras abdominais aqui embaixo, né? E essa proteção toda faz com que poucos casos necessitem de cirurgia, ou seja, de toracotomia para o tratamento definitivo dessas lesões de trauma torácico. Menos de 10% dos casos de trauma contuso vão necessitar de cirurgia, de toracotomia, e entre 15% a 30% nos traumas penetrantes, o que é uma porcentagem bastante baixa se considerar a resolutividade que você consegue obter com a realização da drenagem torácica, por exemplo. Muito bem, mais um detalhe importante que eu queria deixar para vocês é que vocês precisam conhecer bem os marcos anatômicos do tórax, até mesmo para poder definir quais são as estruturas possivelmente acometidas por esse trauma. É importante que a gente tenha esse conhecimento. Então eu já coloco para vocês a linha média, aqui a linha external, né, bem a linha média, como sendo o primeiro marco anatômico para dividir o hemitórax direito do hemitórax esquerdo. Tem as linhas hemiclaviculares que vocês estão vendo aí, que é importante também para a gente definir os quadrantes do tórax. Temos a linha diafragmática, que é essa linha verde que eu tracei aqui embaixo, onde vocês também conseguem dividir a cavidade torácica da cavidade abdominal, tá? E essa linha mais preta que eu estou mostrando aqui em formato de quadrilátero, né? Isso aqui é o famoso quadrilátero de Zidler, tá? O que significa quadrilátero de Zidler? É uma área onde qualquer tipo de ferimento, de lesão nessa área, tem grande chance e risco de acometimento do coração, tá? Então, muita atenção para ferimentos, principalmente ferimentos penetrantes, né? Arma de fogo e arma branca que acometam esse quadrilátero, né? A zona delimitada por esse quadrilátero de Zidler. Também tem os marcos anatômicos do tórax posterior, e é muito importante na avaliação de um trauma de tórax que você faça a inspeção também da região do tórax posterior, tá? E aqui a gente tem a linha média da coluna e temos as linhas aqui hemiscapulares, né? Pode ver que são linhas escapulares aqui posteriores dos dois lados. E por último a gente tem as linhas axilares, tá? E essas são muito importantes, tanto para você realizar a drenagem torácica, você vai precisar conhecer a linha axilar anterior, né? Como também para realizar a insonação do tórax com ultrassonografia, que é uma ferramenta que nós vamos usar bastante na avaliação desse paciente, você precisa conhecer a linha axilar média e posterior, tá? Muito bem, sabido isso, a gente comenta rapidamente sobre o ATLS, né? Todo mundo conhece, Advanced Trauma Life Support, né? É um curso famosíssimo, difundido no mundo inteiro, uma forma de você padronizar o atendimento ao paciente politraumatizado, estabelecendo prioridades, né? Então você tem as letrinhas aí, A, B, C, D, E, que todo mundo conhece, né? Então, na verdade, a ideia disso aqui é a gente tratar sempre a lesão que mais ameaça a vida primeiro, tá? Então, o ATLS ensina a gente a raciocinar por prioridades. E essa, basicamente, é a vida do emergencista na sala vermelha, né? Eu costumo dizer que a gente está lá, a gente está pilotando um avião como esse aqui, ó, um avião que está caindo, né? E que você é o piloto desse avião e você precisa realizar manobras para tentar amenizar o estrago que está sendo feito nesse avião. Ou, sei lá, tentar o pouso forçado, de alguma forma tentar preservar o máximo de vida de passageiros possíveis. E no nosso caso é tentar salvar a vida do nosso paciente através dessas manobras, tá? E o que o emergencista sempre pergunta na sala vermelha é isso aqui: o que vai matar o meu paciente agora? Qual é a condição que eu preciso tratar primeiro? Então, o que vai matar em 5 minutos, em 10 minutos, 30 minutos ou 1 hora? E baseado nessa análise, você define, você identifica o agente ameaçador e você trata imediatamente. Esse é um dos princípios do ATLS. Identifiquei que tem uma obstrução das vias aéreas, eu vou tratar. Identifiquei que eu tenho um pneumotórax hipertensivo, eu vou tratar. Identifiquei que eu estou com o paciente em choque hemorrágico, eu preciso agir rápido, né? Então, essa é a lógica da utilização dessas prioridades das letrinhas do ABCDE e do ATLS. E sempre lembrar que você deve reavaliar a qualquer momento. Muitas vezes a gente está lá avaliando o A, B ou C. Quando eu estou avaliando o C, o meu paciente piora
a respiração começa a ficar com uma respiração ruidosa e eu preciso voltar para o ar e muitas vezes adotar a intubação orotraqueal como estratégia para a manutenção da vida e reduzir as chances de morte desse paciente, tá? Muito bem, com essa lógica na cabeça, eu gosto de lembrar disso aqui, que atender o trauma para mim na sala vermelha é isso aqui, ó, o pit stop do trauma, tá? Então, assim, a gente tem que estar ali sintonizado exatamente como esses mecânicos da Ferrari estão nessa imagem, né? Então perceba aí, cada um sabe exatamente a sua função, né? E assim deve ser a sua equipe multiprofissional de atendimento ao trauma. O seu enfermeiro já está ali pegando acesso, o outro já está aqui providenciando uma máscara de oxigênio, né? E as coisas vão acontecendo, a monitorização vai acontecendo, já pegou acesso, já começa a infundir cristalóide aquecido, alguém já ligou para o banco de sangue pedindo sangue, uma vez que a gente sabe que o choque hemorrágico é uma causa prevalente de mortalidade nesse paciente traumatizado. E aí alguém já está com ultrassom, né? O ultrassom faz parte dessa avaliação inicial e já vai ser feito imediatamente na chegada desse paciente para poder definir se esse paciente tem ou não líquido livre ou tem uma condição que precisa de tratamento imediato, tá? E aí você vai tratar imediatamente, né? Uma vez que eu encontrar um paciente que tem um pneumotórax hipertensível, eu vou tratar, vou descomprimir, né? Posso descomprimir com agulha ou então depois drenar o tórax, né? Fazer o ácido tranexâmico também, que faz parte desse atendimento. Então, isso aqui é o grande lance de você perceber a diferença que faz você pensar rápido e agir rápido nessas situações de trauma. Treine a sua equipe, o seu time, para que você consiga chegar no pit stop da Ferrari. Seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho da avaliação primária, e como eu estou falando de tórax, nós estamos no B, do briefing, né? E na avaliação primária, o meu objetivo é expor o tórax do doente, procurar lesões, procurar indicativos na inspeção do tórax que possam mostrar que tem alguma lesão. Pode ser um hematoma, pode ser a respiração paradoxal, pode ser muitas vezes uma ferida soprante, né? São situações que somente a exposição do tórax pode me mostrar, né? Tanto anterior quanto posterior. E aí você avalia o padrão respiratório desse paciente. Esse paciente está eupneico, está taquipneico, está dispneico, qual que é a condição desse paciente, né? Tem respiração paradoxal. Então, avaliar o padrão respiratório é muito importante. A gente vai utilizar também alguns sinais vitais, e para isso nós vamos usar saturação de oxigênio, frequência respiratória. Vamos palpar o tórax desse paciente. A palpação eu devo fazer começando lá pelas clavículas e vou descendo até o final do gradil costal do paciente. Eu vou procurar o quê? Vou procurar crepitações, que podem ser sinais de fraturas de arcos costais. Eu vou procurar o enfisema subcutâneo, que é uma condição que pode me explicar muitas vezes a presença de um pneumotórax ou mesmo uma lesão de árvore traqueobrônquia. Então é muito importante que a gente faça esse exame físico de forma sistematizada nessa avaliação. Na sequência, a percussão. Percussão também é muito importante na avaliação do trauma de tórax. Eu vou procurar a presença do hipertimpanismo, né, que está presente normalmente no pneumotórax, e da maciez, que pode estar presente no hemotórax. São condições que vão te lembrar essas situações e é importante que você utilize. A ausculta pulmonar, vou procurar a presença do murmúrio vesicular, lembrando que a ausência dele pode significar tanto a presença do hemotórax quanto um pneumotórax, né? Então, assim, é importante a gente somar as informações para poder concluir qual é o diagnóstico mais provável. Por último, o quinto elo do exame físico, né, que é a insonação, tá? Então, você, depois do exame físico básico, você já vai com ultrassom ali, complementar esse exame físico e buscar respostas para as perguntas que você tem após fazer esse exame físico inicial desse paciente na avaliação primária, tá? Quais são os procedimentos que a gente precisa dominar no trauma de tórax, né? Então, basicamente, a toracocentese é um procedimento de salvamento. E eu diria a todos vocês, se você chega no plantão, a primeira coisa que você faz é caçar um gelco 14 calibroso desse e pode colocar no seu bolso. Esse gelco pode ser muito útil para você até o término do seu plantão, tá? Então, a gente usa um abocate ou um gelco 14, né, para fazer a toracocentese de alívio, normalmente no pneumotórax hipertensivo, tá? Mais para frente nós vamos discutir como fazer. E também posso usar esse gelco para fazer a pericardiocentese, né, a famosa técnica milenar, punção de Marfan, né? Então, assim, é importante que você conheça e domine a utilização desse gelco, tá?
Outro procedimento que você pode adotar é a toracostomia, que nada mais é que a famosa drenagem torácica em selo d'água. Então aqui eu mostro para vocês o dreno French, né, que é o dreno fenestrado em uma das pontas, o dreno que a gente utiliza, normalmente número 28 ao 32, tá? E aqui o nosso selo d'água, onde você vai conectar esse dreno e vai observar se ele está borbulhando, se ele está drenando o volume líquido em si, tá? Então é importante que a gente domine esses dois procedimentos basicamente. 3 somando que o gel te possibilita fazer a toracocentese e a pericardicentese. E por último, a toracotomia, que este é um procedimento de cirurgião em si, tá? E aqui eu estou mostrando o finocheto, né? Finocheto é um afastador de costelas, muito comum, aposto que vocês já devem ter visto isso naquelas séries médicas, né? Onde o pessoal chega parado por tiro normalmente, e eles fazem uma toracotomia, né, exploratória lá dentro da sala vermelha. É uma coisa meio lendária, não é muito comum isso, mas é importante que vocês reconheçam que esse é um dos procedimentos que pode ser feito no trauma de tórax, tá? E o POCUS? POCUS no trauma de tórax. A gente vive um momento que eu diria que é POCUS Revolution, né? Então, vem crescendo muito a utilização da ultrassonografia Point of Care no Brasil, graças a Deus. E no mundo já é mais que consagrado a utilização dessa ultrassonografia há mais de 20 anos em alguns lugares, né? Então a gente tem que adotar como sendo o quinto pilar do exame físico. Então todas as informações que eu obtenho no exame físico eu completo com a utilização do ultrassom à beira-leito, tá? E a gente pode usar o ultrassom em todas as letras do atendimento ao trauma, no A, B, C, D, E, né? Isso a Ana Luísa do POCUS Brasil vai mostrar para vocês aí na aula que ela vai dar sobre o ABCDE ultrassonográfico do trauma, tá? Vai ser muito legal. E dentro do trauma de tórax a gente tem o IFAST, né? Então já existia há muito tempo o FAST abdominal, aquele exame que você faz para pesquisar a presença de líquido livre no abdômen, e mais recentemente foi adicionado a letrinha E, né? O STANDARD, né? Que é o quê? É nada mais que a ultrassonografia pulmonar, que permite que você avalie a presença do pneumotórax e do hemotórax também. É uma ferramenta custo-efetiva, tem vários artigos na literatura mostrando a custo-efetividade de você usar a ultrassonografia na beira-leito para atender paciente crítico, você reduz tempo de espera, tá? Reduz o tempo de chegada desse paciente até o centro cirúrgico, tá? Reduz custo de internação desse paciente. Então, assim, muitos benefícios em você utilizar essa estratégia e essa ferramenta, tá? Mas qual que é a acurácia? Tem uma acurácia boa, ultrassom? Você falou, nós estamos falando de trauma de tórax, né? Então tem uma acurácia boa esse componente standard do FAST para hemotórax e pneumotórax? Tem sim. Tem uma sensibilidade de 96% e uma especificidade de 99%, que é extremamente alto. Nós, emergencistas, quem está na porta do hospital, a gente gosta de exames que são muito sensíveis, ou seja, evitam que pacientes que tenham a doença fiquem fora do meu diagnóstico, e exames que são específicos, ou seja, que vão acertar isso na mosca, né? Se eu comparar o ultrassom de tórax para avaliação de hemopneumotórax com o raio-x, vocês vão ver isso aqui, né? O raio-x tem uma especificidade até que alta, 95%, mas a sensibilidade muito baixa. Uma sensibilidade de 26% significa que a cada 4 pneumotórax que você tiver na emergência, o seu raio-x vai detectar apenas um deles, né? Então é uma coisa para se pensar e a gente precisa mudar os nossos conceitos em relação à utilização do raio-x, tá? Muito bem, mas eu estou aqui para falar de lesões ameaçadoras de vida, então é isso que nós vamos falar. Então a primeira lesão que ameaça a vida são as lesões da árvore traqueobrônquica. Essas lesões são lesões muitas vezes muito graves e que são incompatíveis com a vida algumas vezes, por isso que pacientes que têm esse tipo de lesão normalmente não sobrevivem na cena do acidente, nem chegam para o atendimento, é um achado de necrópsia, né? E essas lesões pela primeira vez na última edição do ATLS entram como lesão ameaçadora de vida, tá? Outra lesão que vai ameaçar a vida são as lesões pulmonares e da caixa torácica que envolve o pulmão em si, e a gente vai discutir basicamente aqui pneumotórax e hemotórax, tá? E também as lesões cardíacas e que envolvem os grandes vasos ali do centro do tórax, do mediastino, né? E aí a gente vai falar essencialmente do tamponamento cardíaco. Muito bem, falando das lesões da árvore traqueobrônquica, é uma lesão
deveras rara, mas sempre é mortal, né? Tem quase 80% das vezes esse é um achado de necrópsia, tá? A porção cervical da nossa árvore traqueobronquica é aquela que é mais exposta, principalmente no trauma penetrante, né? Onde é mais incidente isso. E normalmente quando tem lesão de árvore traqueobronquica estão associadas outras lesões também, como pneumotórax, hemotórax, contusão e fraturas de arcos costais, fratura de escápula, fratura de clavícula, normalmente está presente, tá? Começando a avaliar as lesões da árvore traqueobronquica, a fratura de laringe chama bastante atenção. A laringe é essa caixinha que fica logo no início da nossa árvore traqueobronquica, né? Composta aqui pelo osso ióide, pela cartilagem tireoide, pela cartilagem cricoide, tá? Então essa caixinha, quando sofre fratura, aqui eu estou mostrando uma imagem de tomografia sagital, mostrando uma fratura de laringe, né? Existe uma tríade clássica de apresentação desse paciente para você. Então normalmente rouquidão esse paciente tem, ele tem trauma direto na laringe, então ele vai ficar rouco. Ele vai ter enfisema subcutâneo, então você palpa assim, você vai sentir no seu dedo como se tivesse bolhas abaixo da pele do paciente, tá? E crepitações à palpação, né? Pensando mesmo em osso fraturado, você vai sentir essa coisa. Achei a tríade clássica da fratura de laringe, eu tenho que pensar em tratamento emergencial. Esse paciente merece oxigênio suplementar, esse paciente merece uma via aérea definitiva, e muitas vezes devido ao desarranjo da arquitetura aqui dessa caixinha que eu comentei para vocês, que é a laringe, pode ser que você não consiga entubar esse paciente, pode ser que o tubo endotraqueal não consiga entrar, e muitas vezes pode ser necessário você fazer uma traqueostomia. Na verdade, a traqueostomia é um procedimento de cirurgião. A cricotireoidostomia é um procedimento de salvamento. A gente deve fazer em iminência de um paciente grave que você não consegue entubar, ou que tem uma contraindicação à intubação traqueal, você deve pensar na cricotireoidostomia. Mas aqui eu estou falando de mais abaixo um pouquinho, porque se eu for na crico aqui, pode ser que eu vá direto no local onde tem a lesão e muitas vezes eu posso não conseguir fazer esse procedimento eficazmente, né? Então, o ideal seria aqui, no caso, uma traqueostomia para esse paciente. Seguindo nas lesões da árvore traqueobronquica, eu posso ter lesões em todas essas alturas que eu estou mostrando aqui, tá? Suspeite sempre dessas lesões na presença de enfisema subcutâneo, na presença de rouquidão, quando você tiver crepitação cervical à palpação, se o paciente tiver hemoptise, tá? A presença de pneumomediastino, tá? E aquele pneumotórax grande que você faz drenagem torácica, ele continua lá borbulhando bastante, a gente fala que isso é uma fístula traqueobronquica, você tem que pensar em lesão da árvore traqueobronquica. Como que eu trato esse tipo de lesão? Primeiramente é estabelecer a via aérea definitiva. Se eu vou entubar, se eu vou fazer uma crico, se eu vou fazer uma traque, vai depender muito, mas você tem que garantir essa via aérea, é o primeiro passo, tá? Segundo, a drenagem torácica. Sempre que você tiver essas situações, se tiver um paciente que tenha pneumotórax, a drenagem torácica vai estar indicada, tá? A broncoscopia é fundamental, que é um exame que pode identificar essas lesões da árvore traqueobronquica e propor tratamentos específicos também. Outra coisa, nas situações que você não consegue, muitas vezes a intubação pela laringoscopia direta, você pode tentar a intubação via broncoscopia, por isso que eu estou dizendo aqui que ela também faz parte do tratamento desse tipo de lesão. Assim que você estabilizar o doente, a tomografia é importante, porque ela pode mapear o local dessa lesão em si e também compreender a relação que essa lesão tem com as estruturas vizinhas, né? Então é muito importante que você faça essa tomografia. E muitas vezes o tratamento dessas lesões é cirúrgico. E normalmente é uma cirurgia difícil, complexa, que envolve riscos, né? Então assim, normalmente é uma lesão difícil de tratar, tá? Aqui estou mostrando um paciente com uma lesão de árvore traqueobronquica. Observem só como esse paciente está inchado, né? Tá tudo cheio de enfisema, né? Você palpar o pescoço dele, tá tudo cheio, parece aquelas bolinhas que a gente estoura naqueles plastiquinhos, sabe assim, que fica estourando, exatamente do mesmo jeito, tá? Então pensar aqui é um raio-x desse paciente, por exemplo, mostrando o enfisema subcutâneo. Lembrar que o enfisema subcutâneo, na radiografia, ele vai mostrar para você, na verdade, o desenho da musculatura, porque o ar fica no subcutâneo ali, ó, próximo da musculatura. Então ele vai mostrar exatamente o desenho dessa musculatura. Perceba aqui que dá para você ver até as fibras musculares desenhadas aqui, né, bilateralmente.
Então isso é enfisema subcutâneo, tá? Aqui a gente tem o pneumomediastino, então se você observar nas setinhas aí, ó, perceba que tem uma linha em volta do mediastino, descolada, né? Então isso aqui é a linha do pneumomediastino, tá? Aqui, esse caso aqui eu acrescentei na aula hoje, tá? Esse caso a gente teve aqui no hospital. É uma paciente que foi vítima de uma parada cardiorrespiratória pré-hospitalar, acabou sendo entubada em campo, uma intubação seletiva, e depois acabou sofrendo barotrauma, né? Isso é uma complicação muito comum de intubação e de ventilação mecânica em departamento de emergência. A gente tem que ficar muito atento com essa situação. Então a paciente, nós avaliamos a paciente de manhã, a paciente estava cheia de enfisema subcutâneo, você sentia crepitação no pescoço, inclusive no rosto, nos olhos dela, estava totalmente edemaciado, né? E não é edema líquido, isso aqui é edema de ar mesmo, você sente que tem ar, né? E a gente fez uma tomografia de tórax e esta foi a imagem da tomografia, né? Então perceba, a caixa torácica está aqui, né? Caixa torácica, aqui as mamas da paciente, ela é uma paciente um pouco obesa, tá? Então você observa o quê? Você observa o pulmão colapsado aqui, o pulmão colapsado aqui, tem ar aqui, tem um pneumotórax à direita, tem um pneumotórax à esquerda. Você observa a presença de pneumomediastino aqui e perceba todo o ar que extravasou para o subcutâneo e está dissecando praticamente toda a musculatura e as mamas dessa paciente, né? Então, uma imagem muito bonita. Infelizmente, esse é um caso extremamente grave. Essa paciente recebeu drenagem torácica bilateral, mas infelizmente não sobreviveu. Muito bem, falando um pouco mais do pneumotórax agora. O pneumotórax nada mais é que o acúmulo de ar no espaço pleural. Lembrando que esse espaço pleural é o espaço entre a pleura parietal e a pleura visceral. Normalmente a gente considera o espaço virtual. Essas estruturas elas costumam estar coladas em si, né? Aqui eu estou mostrando essa dinâmica, né, da pleura visceral e a pleura parietal. É muito importante que você entenda a dinâmica delas para que você compreenda, inclusive, os achados da ultrassonografia, que a gente vai falar muito do deslizamento pleural, tá? Pneumotórax é muito comum, também é um espectro de doença, tá? Tem tanto pneumotórax quase assintomáticos, como pneumotórax com paciente muito grave, tá? Eu posso dividir o pneumotórax em fechado e aberto, né? Então, fechado é aquele pneumotórax onde eu não tenho uma solução de continuidade na caixa torácica. E o pneumotórax aberto, toda vez que eu tiver uma lesão na caixa torácica que tenha mais de 2/3 do diâmetro da traqueia, você vai ter um ferimento que eu vou chamar de pneumotórax aberto, ou seja, o ar vai preferencialmente entrar por esse ferimento ao invés de entrar pela traqueia. Já falei que é um espectro de doença, né? Bom, aqui eu mostro algumas imagens de raio-x mostrando o pneumotórax. Então aqui percebam aqui desse lado, você observa aqui a linha do pneumotórax aqui, ó, o pulmão está colapsado, você vê trama pulmonar aqui e aqui você não vê trama nenhuma. Muito cuidado para não confundir com a linha da escápula. Perceba aqui que tem a escápula aqui, que não é a linha do pneumotórax. O pulmão está exatamente aqui, ó, o pulmão aqui. Estou desenhando aqui para vocês com a setinha, tá? Muito bem, perceba que o outro lado está normal. Esse é um pneumotórax de tamanho médio, né? Tamanho pequeno para médio. Aqui eu tenho o pneumotórax um pouco maior, perceba o pulmão totalmente colapsado, perceba a ausência de trama vasobrônquica no hemitórax direito, tá? E vocês podem observar aqui também, aqui vocês veem a linha da escápula aqui, né? Tá? E aqui desse outro lado perceba que está absolutamente normal. Existe um pequeno desvio do mediastino contralateralmente, porque esse aqui é um pneumotórax um pouco mais volumoso, tá? E o ultrassom no pneumotórax. Como que seria o ultrassom no pneumotórax? Então, se a gente olhar o lado em que não tem pneumotórax, aqui é uma imagem de tomografia, tá? Aqui vocês veem o pneumotórax desenhado aqui, tá? Então, se eu olhar com ultrassom essa região, o que eu vou ver? Vou ver isso aqui. Não sei se eu estou em cima da imagem aqui, mas vocês vão ver aqui um negócio chamado deslizamento pleural, né? Então, aqui vocês veem a pleura parietal deslizando sobre a pleura visceral. Esse movimento, ele indica para você que não tem nada entre as duas pleuras. Então você acaba de descartar a presença do pneumotórax quando você encontra o lung sliding presente, tá? Quando a gente olha desse outro lado aqui, onde tem pneumotórax, tá vendo? Então existe afastamento da pleura parietal da pleura visceral. Você vai ver o que? Você vai ver aqui a costela, sombra acústica posterior, né? E aqui você vê a linha pleural parada, sem lung sliding, tá? Esse é o achado comum que você vai encontrar
num paciente com pneumotórax, tá? Lembrando que esse é o achado comum no pneumotórax, mas não é específico de pneumotórax. Tem outras condições clínicas que podem cursar com ausência de lung sliding também. Se eu quero um achado específico, eu tenho que descer um pouquinho mais essa avaliação e vou procurar exatamente o lugar onde começa o pneumotórax, bem aqui, ó, tá? Então, quando eu chego com o probe nessa região, eu percebo que tem uma região da imagem aqui que não tem lung sliding e tem uma outra região que tem lung sliding. Quando eu encontro esse exato ponto, eu encontro uma coisa chamada lung point, tá? O lung point tem uma especificidade de 100% para o diagnóstico do pneumotórax. Aqui nessa imagem está bem claro, né? Então, perceba, eu tenho lung sliding aqui nessa parte da tela e não tenho lung sliding aqui. Então, lung point para vocês não esquecerem do pneumotórax. Posso utilizar também o modo M da ultrassonografia, onde, apertando o botão do M, eu vou mandar, essa linha aparece na tela e eu consigo ver a textura das estruturas que o som está atravessando nesse gráfico, tá? E normalmente a gente vai ter o sinal da areia da praia. O que é o sinal da areia da praia? Quando o som atravessa as estruturas da pele, subcutâneo, musculatura, você vê esta imagem que parece as ondas do mar, tá? Quando o som atravessa a estrutura pulmonar airado, normal, você vê essa imagem de areia, parece uma areia, né? Então a gente chama de sinal da areia da praia. Esse é o modo M de um pulmão normal, de um paciente que não tem pneumotórax. No pneumotórax, o que você vai ver? Você vai ver isso aqui, ó. Parece que as ondas do mar invadiram a praia, perceba. Você não tem mais aquele aspecto granulado da areia aqui quando você tem o pulmão airado. Nessa condição aqui, nós vamos chamar de sinal do código de barras, tá vendo? Não parece um código de barras aqui? Então, nessa condição aqui, você está dizendo que o paciente não tem lung sliding e a probabilidade dele ter pneumotórax é muito grande, tá? Muito bem, seguindo aqui para o pneumotórax hipertensivo, essa sim é uma situação ameaçadora de vida. Então, o que eu tenho? Eu tenho um colapso total da estrutura pulmonar, como está sendo mostrado nessa imagem, né? O ar, ele entra e não consegue sair de dentro da caixa torácica, ele empurra todas as estruturas mediastinais contralateralmente, tá? E vai comprimir principalmente as câmaras direitas do coração, tá? Por isso que você vai observar o paciente com estase jugular, muitas vezes, né? É o famoso choque obstrutivo, tá? Esse paciente ele vai se apresentar para você como? Com ansiedade, muito agitado, tá? Com um desconforto respiratório significativo, tá? Vai ter os sinais de choque obstrutivo, ou seja, hipotensão, taquicardia, diaforese, tá? Estase jugular, vai ser os sinais característicos desse paciente, tá? A ausculta pulmonar desse paciente vai estar abolida, tá? Normalmente porque você não tem, o pulmão está colapsado, né? Então você vai auscultar e vai estar abolido desse lado, tá? Vai ter uma expansibilidade reduzida. Se você observar o padrão respiratório desse paciente, você vai perceber que um dos lados não expande normalmente, que é o lado onde tem esse vazamento de ar, tá? Na percussão você vai perceber hipertimpanismo, tá? E o tempo de enchimento capilar vai estar reduzido. E nesse caso o ultrassom vai mostrar para você o que? A ausência do lung sliding, né? Quando eu colocar o probe do ultrassom aqui, eu já vou perceber a ausência do lung sliding que vai dentro desse quadro clínico aqui e com esse exame físico prévio, eu vou pensar fortemente em pneumotórax hipertensivo como diagnóstico. E uma vez pensou em pneumotórax hipertensivo, você tem que agir, né? Como nos diz o guideline do ATLS. Então você vai propor inicialmente uma toraxentese, tá? Uma toraxentese de alívio, onde você vai usar o seu gelco 14 calibroso, teu amigo de todo plantão, que deve estar no seu bolso já desde o começo do plantão. E aí você vai fazer o quê? Você vai colocar o gelco no 5º espaço intercostal, né, na borda superior da costela inferior, tá? Aqui eu estou mostrando um raio-x do pneumotórax hipertensivo, olha que coisa. Tem muito ar aqui, né? Perceba o desvio do mediastino, olha aqui, esse paciente tinha um marcapasso, o fio do marcapasso que está aqui nas câmaras direitas, perceba, olha, ele está totalmente desviado, né? Então aqui você tem que rapidamente passar o gelco 14 calibroso aqui no 5º espaço intercostal. Não esqueça a borda superior da costela inferior para evitar o feixe vasculonervoso, tá? E na sequência desse paciente não adianta só eu ter um pneumotórax hipertensivo e fazer só a toraxentese. A toraxentese, o nome já diz, é uma toraxentese de salvamento, de alívio. Eu preciso drenar o tórax desse paciente na sequência para poder resolver essa situação em si. A toraxentese de alívio, ela não era feita no 5º espaço, né?
nas edições mais antigas do ATLS, era recomendado que fosse feito no segundo espaço intercostal, né? Mas teve um estudo da última edição que mostrou que nesse segundo espaço você tem um caminho muito mais longo para percorrer para que a agulha penetre na cavidade pleural, tá? Então eles estudaram e mostraram que você tinha que percorrer pelo menos 4,5 centímetros, né? Ou seja, somente 57% das vezes o gelco conseguia chegar no lugar que deveria. Agora você imagina um paciente mais obeso, que tem um panícula de pouso maior, né? Ia ficar muito mais difícil de você atingir a pleura. Então na última edição eles modificaram isso, né? Através desse estudo que foi feito, eles perceberam que no quinto espaço intercostal, a distância percorrida seria menor do que no segundo espaço intercostal, seria de 3,5 centímetros. Isso garantiria 100% de acurácia para as punções que forem feitas na linha axilar anterior no quinto espaço intercostal, tá bom? Então por isso que modificou, e lembrar sempre borda superior da costela inferior. Então perceba aqui, o feixe vasculonervoso fica sempre abaixo da costela, então você vai sempre pegar o marco anatômico da borda superior dessa costela para guiar a sua punção até a pleura, tá? Como que é uma toracocentese vista por dentro? Eu adoro esse vídeo, tá? Então olha lá, entrou com o gelco calibroso, perceba o pulmão aqui colapsadinho aqui embaixo, né? Tirou a agulha, deixou só o plastiquinho do gelco lá dentro, e olha o que vai acontecendo, né? Eu diria que nesse momento, lá fora, você escuta como se estivesse abrindo uma latinha de coca. Sabe uma latinha de coca que você agita bem assim, abre e faz... Psh, é isso que acontece, né? Perceba o tanto que o pulmão já expandiu, né? Claro que ele não expandiu completamente, né? Para ele expandir completamente, você vai precisar drenar esse tórax, mas ele já conseguiu se expandir, já tirou aquele efeito hipertensivo que nós tínhamos antes, que levava o paciente ao choque obstrutivo. Então, lembrando daquele raio-x que eu mostrei para vocês, foi drenado o tórax daquele paciente, olha como o dreno ficou borbulhante, né? Esse tem uma fístula traqueobrônquica grande, hein? Tá? Bem borbulhante o dreno. E olha como ficou o pós, né? Perceba, o mediastino retorna para o centro, né? Olha o marcapasso do paciente como ficou na posição usual, né? O dreno de tórax está aqui, deu uma dobradinha, não é o ideal é que o dreno fique posicionado cefálico, né? E bem posterior, tá? Mas mesmo estando dobrado, ele fez a função dele, que foi expandir o pulmão e trazer esse mediastino de volta para o centro, tá? Aqui eu mostro um pneumotórax aberto, olha, uma ferida aberta soprante da caixa torácica, tá? Uma ferida bem grande essa, tá? Esse é um motoboy, vítima de acidente de moto versus caçamba, né? Ele bateu com o peito na quina da caçamba e apareceu com esse ferimento aí. Olha o movimento do ferimento, né? O que aconteceu aqui? Isso aqui que vocês estão vendo se movimentar lá dentro é o diafragma, tá? Então você tem fratura de arco costal exposto aqui, né? O pulmão está colapsado lá dentro, né? Porque o ar, obviamente, que vai preferir entrar por esse orifício e não pela traqueia do paciente, tá? Então, nessas condições aqui, o que você precisa fazer imediatamente é um curativo de 3 pontos, tá? Então, olha que legal o curativo de 3 pontos nesse mesmo ferimento. Então, a gente pega um plástico, né? Uma estrutura que você consiga colocar em cima. Você vai fechar 3 pontas desse curativo, deixando sempre a face lateral aberta, tá? Então, perceba, você aqui consegue que a ferida não mais puxe o ar para dentro, né? Para dentro da cavidade torácica. Então você acaba transformando esse pneumotórax que era aberto num pneumotórax mais fechado. Então isso favorece a respiração do paciente até que você consiga dar o tratamento definitivo desse paciente, que é a drenagem torácica. Nesse caso aqui, esse paciente, além de ter drenado o tórax, esse paciente foi para o centro cirúrgico para fazer rafia desse ferimento enorme da caixa torácica, e também ele teve lesão diafragmática, tá? E precisou fazer rafia, tá? Seguindo aqui, a gente vai falar do hemotórax. O hemotórax também é um espectro de doença. O exame físico é muito importante na suspeita de um paciente com hemotórax. E você vai achar o quê? Vai achar o murmúrio vesicular reduzido, a expansibilidade torácica reduzida, vai achar a maciez, a percussão, né? Então você vai achar aquele tórax maciço, a percussão. O paciente que tiver um hemotórax maciço, você vai perceber que ele pode ter sinais de choque, né? Então ele pode estar hipotenso, taquicárdico, perfusão periférica lentificada, extremidades frias, né? Sinais de choque mesmo, né? Tá?
E esse paciente vai receber também a insonação na sequência. Então, a ultrassonografia tem um grande poder para diagnóstico de hemotórax, tá? Nesses pacientes com hemotórax, o tratamento que normalmente preconizado é a drenagem torácica em selo d'água ou a toracostomia, tá? Bom, como que a gente define então um hemotórax maciço? Então, nessa radiografia, estou mostrando aqui um velamento, né, do hemitórax esquerdo desse paciente. No contexto de trauma, isso aqui possivelmente é um hemotórax, né? E aqui eu estou mostrando o conteúdo do selo d'água após a drenagem torácica desse paciente. Então, vocês observem aqui o conteúdo hemático, né? Então, e tratava-se com certeza de um hemotórax maciço pelo volume drenado nesse selo d'água. Esses pacientes normalmente eles se apresentam para você com choque hemorrágico, então eles vão ter taquicárdicos, taquipneicos, hipotensos, má perfusão periférica. Nesses pacientes você tem que adotar o que a gente chama de Damage Control Resuscitation, né? Ou seja, as medidas de ressuscitação hemostática e o controle de danos normalmente é a estratégia mais ideal para que você consiga otimizar a ressuscitação desse paciente, tá? Uma estratégia de transfusão maciça deve ser adotada. Existe um protocolo de transfusão maciça, cada instituição deve ter o seu, né? Então, quando você ativa esse protocolo, normalmente você vai transfundir proporcionalmente hemácias, plasma fresco e também plaquetas para o seu paciente. Tem muitas evidências mostrando que esse tipo de ressuscitação no choque hemorrágico é muito mais eficaz do que você simplesmente oferecer hemácias, né? E você pode optar também pela autotransfusão. Essa é uma estratégia que foi estudada normalmente em campos de batalha, em guerras e tal, em situações em que você não disponibiliza muitas vezes de banco de sangue, né? Então você pode fazer a drenagem torácica do paciente no circuito estéril e esse sangue ser drenado para uma bolsa de transfusão e você transfundir o próprio paciente com o sangue que estava armazenado dentro da caixa torácica, né, da cavidade pleural. São poucos estudos que validam isso, é uma discussão ainda que bastante polêmica, mas assim, em situações que você não tem outra saída, é uma possibilidade plausível de você fazer autotransfusão, tá? Como que eu defino o hemotórax maciço? Então, quando você drena o tórax, quanto que precisa ter de sangue aqui no selo d'água para a gente considerar um hemotórax maciço? Então, a gente considera com mais de 1,5 litro imediatamente na drenagem, você vai considerar um hemotórax maciço, ou se eu tiver uma razão de 200 ml hora nas próximas 2 ou 4 horas, essas condições indicam, na verdade, um paciente com hemotórax maciço e que necessita de uma toracotomia, ou seja, necessita de um tratamento cirúrgico, tá? Então, essa é a definição que eu queria deixar para vocês de hemotórax maciço. Posso usar ultrassom também no hemotórax? Com certeza, deve usar o POCUS, né? E aqui eu estou mostrando para vocês duas imagens, né, obtidas na linha axilar posterior com o transdutor da tela voltado para a cabeça do paciente, tá? Com o transdutor curvilíneo, tá? E você vai obter essa imagem aqui. Logo no centro da imagem vocês percebam aqui essa estrutura hiperecogênica, o diafragma. Eu consigo ver as estruturas abdominais aqui, o fígado, né? E logo acima você observa um conteúdo anecóico aqui dentro, né? Preto, né? Esse conteúdo anecóico é líquido dentro da caixa torácica, né? Perceba que quando tem líquido dentro da cavidade pleural, você vai observar esse sinal aqui, essa linha hiperecogênica, que é a coluna torácica, tá? A coluna torácica normalmente não aparece na ultrassonografia pulmonar normal, a não ser que o paciente tenha líquido dentro da cavidade torácica, tá? Vocês observam também aqui uma estrutura com uma pontinha aqui, né? Parece colapsada. Isso aqui é a pontinha do pulmão desse paciente que está sofrendo uma atelectasia secundária por conta desse líquido aqui dentro do espaço pleural, tá? Aqui nessa segunda imagem eu já mostro um hemotórax maior, tá? Então perceba, a gente vê a linha diafragmática aqui, hiperecogênica, a gente vê a estrutura do fígado mais inferior na imagem e logo acima esse conteúdo grande anecóico aqui, a gente vê o pulmão colapsado aqui na parte inferior e também a gente consegue ver o sinal
da coluna torácica aqui posteriormente, que é indicador dessa presença de líquido livre na cavidade pleural, tá? Com ultrassom a gente consegue também quantificar essa quantidade de líquido em si e muitas vezes tomar a decisão se você vai ou não drenar esse tórax. Normalmente no hemotórax o ATLS preconiza a drenagem torácica no hemotórax traumático, tá? Normalmente o ultrassom ele mostra para você desde 20 a 30 ml de líquido, né, na cavidade, a partir de 20 a 30 ml de líquido na cavidade torácica, tá? E diferentemente do raio-x, que precisa ter pelo menos 200, 300 ml de líquido, você tem um exame que tem uma acurácia muito maior para esse diagnóstico. Aqui eu estou mostrando mais algumas imagens de ultrassom do POCUS no hemotórax. Aqui nessa imagem a gente vê o pulmão totalmente colapsado, né, com a pontinha dele aqui. Esse aqui é o sinal clássico que a gente chama de jellyfish sign, ou seja, sinal da água-viva, né? Então, assim, é uma forma que a gente tem de chamar a aparência desse pulmão colapsado. Perceba que ele está colapsado secundariamente a essa grande quantidade de material anecoico que está aqui, que é líquido, né? Então aqui você tem um hemotórax também um pouco maior. Aqui você vê inferiormente o diafragma, né? Essa estrutura hiperecogênica aqui. E nessa última imagem aqui a gente percebe, também a gente consegue ver o sinal da coluna aqui, da espinha aqui, né? Diafragma, essa região aqui. Aqui as estruturas abdominais, aqui a gente vê o baço, o rim, né? E aqui a diferença é que a gente vê também um pouco de material anecoico, né? Preto aqui para baixo do diafragma, né? Então aqui você tem um paciente com FAST positivo, né? Presença de líquido livre aqui, infradiafragmático no espaço espleno-renal, tá? E temos também aqui a presença de líquido acima do diafragma dentro da cavidade torácica aqui também, tá? Então, no contexto do trauma, você está aqui diante de um FAST positivo e de um hemotórax, tá? Seguindo aqui, próxima imagem eu mostro para vocês passo a passo a drenagem torácica ou a toracostomia, né? Então, lembrar, a gente vai contar os arcos costais, né? A gente vai no quinto espaço intercostal aqui, tá? Posicionando na linha axilar anterior, tá? Essa linha axilar aqui é a localização ideal da drenagem, tá? Aí a gente vai fazer anestesia, tá? Fazer uma incisão, normalmente que vai ter entre 2 a 3 centímetros, tá? A gente vai divulsionar os tecidos da pele, subcutâneo, né? Até chegar lá na pleura, tá? Com um Kelly, tá? Um Kelly, normalmente um Kelly mais comprido, a gente vai divulsionando até chegar lá na cavidade pleural. Depois disso, a gente vai com o dedo, né, com o indicador, a gente vai introduzir o indicador nesse orifício que você fez e vai fazer lá dentro da cavidade pleural já, você vai fazer a inspeção dessa cavidade, rodando o seu dedo lá dentro, sentindo com a ponta do dedo, normalmente, a estrutura pulmonar. Em algumas situações você vai tentar palpar inferiormente para sentir também a estrutura diafragmática, tá? Mas é muito importante, a gente chama essa técnica aqui de finger toracostomia, ou seja, toracostomia com o dedo. É exatamente a técnica para alargar esse caminho que você fez para poder inserir o dreno de tórax na sequência. E depois você vai inserir o dreno. A inserção do dreno você vai fazer da seguinte forma: você vai prender a ponta fenestrada do dreno com o seu Kelly e vai introduzir esse orifício que você fez. Lembrar aqui, ó, borda superior da costela inferior, e vai posicionar o dreno sempre posteriormente à estrutura pulmonar e também voltado com a ponta para cima, né? Voltado para a cabeça, tá? Então, esse é o passo a passo do procedimento de drenagem torácica em selo d'água, tá? E aí depois você vai fazer essa sutura, né? A sutura aqui, normalmente você faz um ponto simples no ferimento aqui lateralmente, você faz uma sutura em bailarina para prender esse dreno. É muito importante que você deixe isso aqui bem preso, né? Para não ficar frouxo, evitar a perda da drenagem torácica, tá? Outra coisa importante, muito cuidado para não permitir que nenhuma fenestração, nenhum dos furinhos que ficam na ponta desse dreno fique para fora da cavidade
pleural, porque isso pode gerar distócia de drenagem e o paciente pode começar a ter enfisema subcutâneo aqui próximo da região de drenagem. Então, é um cuidado especial que a gente tem que ter. Fixe bem o seu dreno sempre. Daí você vai conectar o dreno no selo d'água, né? O selo d'água é essa estrutura aqui. Normalmente você precisa ter soro ou água destilada aqui dentro do selo d'água, o suficiente para deixar essa conexão do dreno aqui pelo menos a 2 centímetros abaixo da água, né, tá? E essa outra estrutura vai ficar aberta, que é o respiro do dreno, tá? Em épocas de Covid, a gente tem colocado o filtro EPA aqui para evitar a contaminação. É importante que a gente tome esse tipo de cuidado aí, tá? Lembrar que o POCUS também pode guiar a toracostomia, tá? Então, de 2 formas eu mostro aqui, tanto marcando, né? Então, você pode aqui, com o ultrassom, visualizar exatamente onde está o diafragma, tá? E marcar um ponto onde você tem o maior bolsão de derrame pleural aqui, ou seja, de hemotórax, no caso do trauma. E você pode marcar, né, para você fazer a punção posteriormente, ou você pode fazer com ultrassom em tempo real. Normalmente, em tempo real, a gente utiliza um transdutor linear, tá? E você faz a punção observando exatamente o espaço que você visualizou e sentiu que é seguro fazer isso, tá? Outra vantagem de você utilizar o ultrassom é que você pode localizar o feixe vasculo nervoso, né? Como eu estou mostrando aqui nessa estrutura, e vai procurar se afastar dele para evitar problemas de drenagem, tá? Por que eu usaria ultrassom? A gente faz sempre drenagem torácica, não se usa ultrassom, é um procedimento simples e tal. Tudo bem, concordo com tudo isso, mas lembrando que as iatrogenias podem acontecer e um dos princípios básicos da medicina é não promover dano adicional, certo? Então, aqui eu estou mostrando para vocês 2 situações, né? Eu tinha um professor que dava uma aula fantástica de trauma, né? De trauma de tórax, ele dizia trauma de tórax, né? Tudo que você não deve fazer. E ele sempre mostrava essas fotos, né? Então aqui você tem uma tomografia mostrando um dreno inserido aqui dentro do fígado, né? Tá vendo? Dreno de tórax inserido dentro do fígado. Lembrar que tem pacientes que muitas vezes têm a cúpula diafragmática mais elevada, e aí está o risco de você optar por fazer uma drenagem muito baixa, né? Por isso que o ultrassom é fantástico, que ele permite que você localize exatamente onde está o diafragma e marque qual é o melhor lugar para você fazer essa drenagem. Aqui uma outra situação também de iatrogenia, que tem o dreno de tórax aqui atravessando o baço, né? Então tudo que a gente não quer é que o paciente chegue no hospital e saia com outro trauma, né? Além do trauma que já teve, saia com um trauma iatrogênico, tá? Muito bem, falando de tamponamento cardíaco agora, tamponamento cardíaco é uma situação bastante importante também da avaliação do trauma torácico. É mais comum no trauma penetrante do que no trauma contuso. É preciso ter muita suspeição clínica para pensar nesse diagnóstico de tamponamento, tá? Existe uma tríade clínica clássica, tríade de Beck, né? Beck era um cirurgião cardíaco que ele observou a presença desses sintomas no pós-operatório da cirurgia cardíaca dele, né? E você tem essa tríade com hipotensão, estase jugular e bulhas hipofonéticas. Na verdade, são sinais de choque obstrutivo, tá? Você pode ter também o pulso paradoxal, é um outro achado comum de tamponamento cardíaco. Normalmente o pulso paradoxal você pesquisa fazendo a medida da pressão arterial sistólica na inspiração. Então você pede para o paciente inspirar, segura a respiração, faz a medida e depois você mede na expiração. Quando você tiver uma diferença maior que 10 milímetros de mercúrio na pressão sistólica, você tem aí o que a gente chama de pulso paradoxal. E pensar nos sinais de choque obstrutivo, muito parecido com o pneumotórax hipertensivo, que o ar desloca as estruturas mediastinais e faz pressão, principalmente nas câmaras direitas primeiro, fazendo turgência jugular, né? Aqui também você tem a mesma coisa, só que a diferença é que existe uma coluna de líquido dentro do pericárdio pressionando as câmaras direitas. Consequentemente, você vai ter estase jugular e no segundo momento você vai ter uma diminuição do volume sistólico nas câmaras esquerdas. Consequentemente, vai diminuir o volume ejetado e a pós-carga, tá? Então, assim, isso é o clássico do choque obstrutivo. Então, os 2 choques obstrutivos que nós temos que sempre pensar no paciente traumatizado é o pneumotórax hipertensivo e o tamponamento cardíaco, tá? E se você encontrar essas situações, eis 2
Eis duas situações em que você, com o tratamento, você consegue tirar essa situação e resolver o problema do paciente, tá? Lembrar que se eu pensei em tamponamento cardíaco, eu posso também pensar no eletrocardiograma. Existem sinais que são sugestivos de derrame pericárdico, né? E um deles é a baixa voltagem, né? Então, se eu olhar nas derivações periféricas, eu vou observar um QRS com amplitude menor que 5 milímetros e nas precordiais o QRS menor que 10 milímetros. Lembrar que isso não é específico de tamponamento cardíaco, existem outras condições clínicas que podem também cursar com baixa voltagem de eletro, mas é importante que a gente pense nessa possibilidade, tá? E o ultrassom, qual a acurácia do ultrassom para o diagnóstico de tamponamento, né? É excelente, né? O ultrassom é a ferramenta para o diagnóstico do tamponamento e do derrame pericárdico. Então, como vocês podem ver nessa imagem, né? Aqui a gente tem uma janela subcostal, nós estamos aqui vendo um trecho do fígado, aqui nessa porção mais próxima do probe, e a gente vê uma linha hiperecogênica que é o pericárdio, tá? Tá envolvendo o coração. A gente vê o coração aqui e vê um líquido anecóico aqui, um material anecóico, tá? Preto aqui em volta do coração, que é o derrame pericárdico, tá? Esse derrame pericárdico tá ou não provocando tamponamento? Com certeza está provocando tamponamento. Perceba a restrição diastólica desse ventrículo direito, né? Ele não consegue se encher adequadamente. Isso já é sinal de tamponamento. Claro que o tamponamento cardíaco você vai definir com quadro clínico mais essa imagem ultrassonográfica, tá? Não é só ultrassom isoladamente, ele não define a presença de tamponamento cardíaco, né? A clínica do paciente também importa bastante, vai ser um paciente com sinais de choque obstrutivo, tá? Qual que é a acurácia do ultrassom para o diagnóstico do tamponamento? Sensibilidade de 100% e especificidade de 99%. Então, eis uma ferramenta fantástica para que você faça esse diagnóstico de forma muito precisa, né? Aqui eu estou colocando outras imagens de tamponamento para vocês. Então, nessa primeira imagem, nós também temos uma janela subcostal, aqui um pedacinho do fígado. Vocês veem aqui o pericárdio hiperecogênico, né? A gente vê aqui uma quantidade volumosa de líquido dentro do pericárdio. Perceba que o ventrículo direito, você nem vê ele se abrindo. Então, ou seja, ele não tem enchimento diastólico, né? Então, assim, o enchimento diastólico está muito prejudicado aqui. Perceba que o ventrículo esquerdo ainda consegue bater um pouco, mas esse paciente aqui está extremamente grave, ele precisa de uma descompressão, precisa de uma pericardicentese imediata para conseguir voltar ao funcionamento normal desse coração. Aqui eu estou mostrando uma outra imagem para vocês. Vocês conseguem perceber aqui também o pericárdio, né? Essa estrutura mais próxima do probe aqui. Aqui vocês veem essa estrutura hiperecogênica, que é a parede do ventrículo direito. Perceba o tanto que ela está empurrada, né? Ela está sendo empurrada por essa coluna de líquido aqui dentro do pericárdio. Mais uma situação de tamponamento traumático e aqui está totalmente indicada a pericardicentese, tá? Pericardicentese, esta que eu estou mostrando para vocês agora, realizada com o nosso famoso Gelco 14. Classicamente ela é realizada na região subxifoídea ou janela subcostal, e você pode fazer às cegas, né? Essa técnica eu chamo de técnica ninja milenar, né? Que você faz às cegas, a punção de Marfan, nessa abordagem subxifoídea, em qual você coloca o seu Gelco 14, vai direcioná-lo no apêndice xifoide, tá? Em direção à escápula esquerda, 45 graus, você conecta o eletrodo do monitor cardíaco na agulha e vai introduzindo a agulha e olhando o monitor. Introduz a agulha e olha o monitor. Quando você vê uma espícula no monitor, você está com a agulha na parede do coração. Aí você retorna um pouquinho e pode aspirar, que você vai remover uma quantidade de líquido ali do pericárdio, tá? É uma técnica bem rudimentar, né? E que nos dias de hoje, com a disponibilidade de ultrassom, isso aqui praticamente proscrito, né? Não dá para você pensar em fazer isso aqui às cegas, né? Tá? É um procedimento que dá para ser guiado. E como que a gente guia com ultrassom? A gente faz a pericardicentese guiada, olha aqui. Então eu estou aqui com o nosso probe
na janela subcostal, também o subxifoídea, tá? Eu consigo visualizar o bolsão de líquido aqui, tá? E aí você vai entrar com a agulha com muito mais segurança e observando exatamente a progressão da agulha entre os tecidos até atingir o pericárdio, tá? Esta abordagem de pericardiocentése guiada permite que você utilize outras estratégias, não somente a subxifoídea, mas também a paraesternal e a apical. Como que eu escolho qual a melhor estratégia? Você vai olhar todas as janelas e ver qual delas você tem o maior bolsão de líquido. Na que você tiver o maior bolsão de líquido é que você vai escolher com certeza para ser o local ideal para fazer essa pericardiocentése guiada. Para finalizar aqui as nossas situações de ameaça de vida, eu vou falar do tórax instável, né? Eu tenho um tórax instável toda vez que eu tenho pelo menos fraturas em 2 pontos consecutivas, né? Pelo menos 2 costelas quebradas de forma consecutiva em 2 pontos. Quando eu tenho essa situação, eu vou ter um fragmento da caixa torácica que vai ficar solto, ou seja, ele vai se movimentar contra a pressão negativa normal da respiração, da ventilação do paciente. E isso vai fazer o que a gente chama de respiração paradoxal. Quando essa fratura múltipla acontece próximo da cartilagem costocondral aqui, você pode ter este movimento que eu estou mostrando para vocês aqui agora, tá? Muito comum naqueles pacientes pós-parada cardiorrespiratória que recebem compressões torácicas, né? E que muitas vezes compressões torácicas um tanto quanto bastante efusivas, né? E muitas vezes o paciente tem fraturas de arcos costais e normalmente tem essas fraturas costocondrais. E você observa esse movimento, conforme o paciente respira, parece que um fragmento da caixa torácica se movimenta de forma paradoxal a ventilação, a pressão negativa do tórax, né? Então, nessas condições aqui, é um paciente extremamente grave, tá? Um paciente que tem alto risco de evolução para pulmão de SARA devido à contusão pulmonar e assim, é um paciente que precisa muitas vezes ser entubado, ser bem sedado, ser feita uma analgesia, tá? E assim, é uma lesão com certeza potencialmente que deve ameaçar a vida do seu paciente e você deve pensar nesse diagnóstico sempre, tá? Para finalizar, estamos falando de toracotomia, tá? Toracotomia na parada traumática, tá? É uma situação exceção, não é uma coisa comum, corriqueira, mas ela tá lá no guideline do ATLS, inclusive tem um algoritmo específico lá. É importante a presença do cirurgião de trauma, de tórax, para que você organize um procedimento desse, tá? Não é um procedimento simples, tá? A taxa de sucesso desse tipo de toracotomia pós-parada é realmente não muito animadora, tá? As melhores taxas de sucesso estão associadas normalmente a lesões menos graves, tá? As lesões muito graves têm uma taxa de sucesso muito baixa. O que determina você ter sucesso numa toracotomia dessa? Normalmente o mecanismo de trauma, o local da lesão, tá? E normalmente lesões que são mais facilmente acessíveis, né? Na verdade, essa toracotomia são mais fáceis de serem manejadas. Lesões normalmente associadas a tiro são lesões mais difíceis de você localizar, principalmente aquelas que envolvem grandes vasos, né? Tá? E uma outra coisa que determina o sucesso desse procedimento é o paciente recebê-lo quando ele tem sinais de vida à admissão, né? Então, se o paciente é admitido no hospital já em parada cardiorrespiratória em assistolia, esse procedimento pouco vai mudar a história desse atendimento e muito menos vai trazer maior chance de sobrevivência para o seu paciente. Então, qual seria a indicação absoluta da toracotomia na parada traumática? Trauma de tórax penetrante ou contuso, mais um paciente que tem parada cardiorrespiratória assistida. Seria essa a indicação, tá? Normalmente você tem 2 tipos de toracotomia. Você pode fazer uma toracotomia unilateral ou a toracotomia bilateral, tá? Existem as 2 possibilidades, tá? Qual é a técnica, que eles usam para parar esse sangramento, o que eles fazem em si nessa toracotomia? Normalmente eles fazem uma pericardiotomia para avaliar o pericárdio, remover muitas vezes coágulos, remover tamponamento, inspecionar adequadamente o coração, procurar por lesões cardíacas, né? Uma vez que tem uma lesão, por exemplo, por um tiro no ventrículo direito, você vai lá com o dedo e pode estancar, parar esse sangramento. Muitas vezes você pode utilizar também uma sonda de Foley para fazer isso. Quando você tem sangramento intratorácico, que tem lesão de vasos do tronco
pulmonar, normalmente o que eles fazem é a torção, né? Eles fazem a torção do pedículo vascular pulmonar para tentar parar esse sangramento, também é outra possibilidade. Como você tem acesso direto ao coração, você pode também fazer as massagens cardíacas diretas aqui, né, com o coração na mão, tá? Essa seria uma outra possibilidade dessa toracotomia. E por último, você pode clampear a aorta, que é uma coisa que se fala muito em filme e tudo mais, né? Então isso está associado normalmente à melhora do retorno venoso, principalmente naquelas situações onde você tem lesões abdominais sangrantes. Então você clampeia a aorta inferior, né? A aorta descendente, tá? Na parte mais inferior, perto do diafragma, tá? E consequentemente você aumenta o retorno venoso. Seria uma possibilidade também. Ok, pessoal? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço o espaço. Convido a todos vocês a seguir a gente lá no @PocosJedi, lá no Instagram, também tem no Twitter, @JediPocos, tá? Vem com a gente aprender um pouco mais de ultrassom de uma forma divertida, descontraída, e também seguir o movimento #FoamedBra. Vocês não podem perder, tem muita coisa boa sendo discutida por aí sobre emergência, tá? Grande abraço a vocês e obrigado mais uma vez. Até mais. Esqueça por um instante o status da medicina. Esqueça a imagem, o jaleco, o jantar e pense somente em gente que sente. Está mais do que na hora de resgatarmos o básico: amor, serviço, vida, sentido. Todos os dias, medicina para nós é arte. É o paciente que tem nome, a consulta que conversa, o exame que olha e vê. Nossa inovação é um lembrete aos essenciais. Nossos produtos são para sentir o pulso, reoxigenar a vida, olhar adiante e ajudar o time de saúde a se conectar com pacientes. E assim, fazemos dos primeiros cuidados um resgate ao que realmente importa: servir. Porque servir é agir em direção ao outro. MD, salvando o básico da medicina. Ei, você estudante, já está sabendo da novidade? O Jaleco está de cara nova. A plataforma foi totalmente reformulada e está com um visual mais intuitivo e moderno. Com a página inicial mais organizada, você agora pode buscar por um assunto rapidamente e acessar o conteúdo por disciplinas, cursos, categorias, sistemas e vídeos, de forma simples e intuitiva. Também é possível continuar as videoaulas de onde parou e acompanhar melhor a produtividade dos seus estudos com um painel inteligente que contabiliza o conteúdo que você estudou. Além disso, o novo Jaleco tem o espaço Sala de Aula, para você fazer anotações em um caderno digital e acessar com mais facilidades os materiais extras, como os mapas mentais, resumos e e-books. Jaleco, a melhor plataforma para o estudante de medicina. Oferece agora uma experiência única para o seu estudo. Se você está pensando em estudar para residência médica, então você conhece a Medicel. Estudar na Medicel é como estar em uma sala de aula com os melhores professores, sem sair de casa. É contar com o suporte do coach de aprovação, um profissional do nosso time dedicado a te ajudar, organizando o seu plano de estudos e te mantendo focado. É montar o seu cronograma de um jeito prático e de acordo com a sua rotina, priorizando os conteúdos que mais caem nas provas das instituições que você vai prestar. É poder comparar facilmente seu desempenho com o de outros alunos, em tempo real e de forma bem visual. É ter acesso ilimitado aos conteúdos que você mais precisa estudar, por meio de diferentes formatos, vídeos dinâmicos, podcasts, textos e questões. Legal, né? Na Medicel é assim, a gente cuida de tudo, para você ficar com a parte mais especial, ser aprovado. Medicel,
O melhor jeito de estudar é o seu.